Olá, olá, olá! Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, dessa vez com o professor Michael Gonçalves da Silva. Estamos juntos aqui para uma aula de filosofia sobre Immanuel Kant, parte 2. Agora a gente vai falar de ética. Vai ser uma aula breve, mas essa é uma aula muito importante. Nessa aula a gente vai falar do imperativo categórico, a gente vai falar de ética deontológica, tá certo? Então a gente vai falar exatamente desse tema, tá? Como dizia o Kant, duas coisas enchem o espírito de admiração e respeito sempre renovados e crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então ele é um cara que valorizou muito a moral, muito a ética e gerou conceitos que até hoje a gente utiliza, palavrinhas que você está acostumado a falar e que você nem imagina que são algo importante do pensamento aí da obra do Immanuel Kant. Lembrando que ele nasceu em 1724, morreu em 1804, estudou teologia, filosofia, ciências naturais, influenciado por pensadores históricos como René Descartes, Leibniz, John Locke, David Hume. Em momentos oportunos, em situações bem oportunas, aí a gente vai conversar sobre esses caras também, sobre esses pensadores, mas agora a gente vai seguindo aqui com Immanuel Kant. Então, algumas obras mais importantes: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica do Julgamento, Metafísica, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Tem outras obras dele bem importantes que a gente segue sempre estudando em filosofia, tá? Ele é um grande pensador, a gente precisa falar desse cara. Caiu nos vestibulares aí do fim do ano, apareceu em alguns, né? Inclusive no Enem. Então, influenciado bastante por David Hume, né, que questionava a causalidade, que, segundo ele, parece ter acordado do seu sono dogmático ao ler Hume, né? Então, parece que ali tirou ele um pouco do caminho da teologia, que é um caminho bom, é um bom caminho, mas que para aquele momento e para o pensamento esclarecido, como o Kant gostava de dizer, para esse movimento do iluminismo, do esclarecimento, do Aufklärung, do qual ele fazia parte, rejeitar um pouco a teologia era um caminho mais correto, tá bom? Então, só esqueci de fazer uma pequena pausa para lembrar que esta aula é oferecida pela Escolha Educação. Somos um coletivo, voluntários, e por isso é tão importante o seu like, sua inscrição. Comenta aí, manda sugestão de aula, bora pra gente discutir cada vez mais as questões aí. Tá? 4 grandes perguntas para a filosofia do Kant, né? Ele vai dizer que toda a filosofia cabia nessas 4 perguntas: o que posso saber, epistemologia, o que devo fazer, ética, o que posso esperar, sobre o futuro, sobre a vida, né? Sobre a finalidade das coisas. Tem uma teleologia filosófica no trabalho do Kant. E o que é o homem? Tem uma antropologia, o que é a humanidade, tá? E aí a gente vai falar da segunda pergunta: o que devo fazer, né? E aí tem uma coisa já clara na pergunta: o que devo fazer, né? Ele já está dando a resposta de como ele enxerga a ética. A ética do Kant é uma ética do dever, mas não é uma ética do dever no simplesmente aceitar porque tem que aceitar. Ou aceitar, né, um dever por coação, por obrigação, por causa de um mandamento divino. Não tem nada disso na filosofia do Kant. O que tem, né, é que na fundação da metafísica dos costumes, na crítica da razão prática, ele vai buscar o tal do imperativo categórico, uma autonomia da vontade, né? Lembrando que o Kant dizia: saber o que é certo não necessariamente faz o sujeito fazer o que é certo. É importante saber o que é certo, mas é importante querer fazer o certo. E por isso você tem uma parte da ética, ela é profundamente racional, outra parte vem de uma moção humana. É importante querer fazer o que é bom. Então, o que emerge da compreensão correta do que é certo, né? A compreensão do que é ético e da boa vontade em fazer o que é ético, surge essa noção do dever, surge esse compromisso do dever, né? Então, aqui já tem a primeira formulação, né, do imperativo categórico: age de tal maneira que possas querer que a máxima da tua ação se torne uma lei universal, tá bom?
A verdadeira ética se baseia na razão e não necessariamente na teologia, não necessariamente no costume, não necessariamente nas leis. A verdadeira ética se baseia na razão. E aqui tem mais um ponto que mostra quanto o Kant é idealista. Porque, supostamente, toda a racionalidade bem estruturada, bem ordenada, bem feita, levaria às mesmas conclusões, levaria a uma compreensão universalista, o que combina com a sua teoria do conhecimento, que a gente viu numa outra aula, que ele enquadra todo o conhecimento da experiência, né, no tempo e no espaço, no fenômeno, e existe um mundo interno que tem categorias que dão forma. Se a experiência é matéria do conhecimento, o que a gente tem dentro da cabeça dá forma, né, para toda essa compreensão de mundo e das coisas. Agora, a ética passa por algo muito semelhante, né? Você vê as ações das pessoas, você vê a experiência, você vai experimentar o comportamento das pessoas, mas é na razão, é na racionalidade que se encontra a verdadeira maneira de dar forma ao que é ético. A ética precisa, na visão dele, passar por uma análise racional profunda, tá? Então, o imperativo categórico, né, a gente precisa entender essas duas palavras, né? Primeiro, imperativo porque te obriga, de alguma forma, e categórico porque tem a ver com as categorias da mente. Lembra das categorias lá, né, que dão forma ao conhecimento, né? Eu falei das 12 e tal. Age segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Essa outra formulação, né? Então são 3 formulações aqui. Já mostrei 2. Age de tal maneira que a máxima de atuação possa valer como lei universal. A segunda. Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca apenas como meio. Terceira formulação. Age segundo máximas que possam ao mesmo tempo ter por objeto elas mesmas como leis universais da natureza. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos tentar. Age de tal maneira que a máxima de tua ação, ou seja, se você pegar a sua atitude, aquela atitude que você vai ter, e transformar ela numa máxima, ou seja, numa regra, ela poderia ser a lei universal. Aquilo que você está querendo fazer é o que deveria fazer em toda situação? É o certo em qualquer situação? Se a resposta for sim, então faça. Se não, não faça. Entende? Você tem que agir conforme regras, conforme limites que determinem o que é bom em todo caso. E aí perceba, né? O sujeito tem que procurar agir porque acredita, porque compreende que aquilo é o melhor. Mais uma vez, não por coação, não por obrigação, não por medo de sofrer uma pena e nem por prêmio. Nesse sentido, o que dá base para o que é ético? O que dá base para o que é moral? A sua capacidade reflexiva, que vai gerar em você certos valores, certas regras, e que você tem que usar isso sempre, tem que levar sempre. Então, pagar o imposto, por exemplo. Pagar o imposto porque o imposto é tradição, não é uma boa razão. Pagar o imposto por medo da multa também não é uma boa razão. Pagar o imposto porque você vai receber um prêmio depois se você pagar esse imposto direitinho, também não é uma boa razão. Você deveria pagar o imposto se compreender que pagar o imposto é a melhor coisa a ser feita. É o que é certo a ser feito. Aqui eu não estou querendo dizer que você não deveria pagar imposto, tá? Mas só estou dizendo que você precisa avaliar aquela condição. Você precisa avaliar aquela situação. É lógico que vai ter coisinhas que a gente não faz só porque é certo ou porque é o melhor. Mas significa uma coisa trabalhosa. A gente tem que ficar pensando sobre o que a gente está fazendo. Pensando, por que eu deveria pagar imposto? Por que o imposto é importante? Por que a coisa aqui tá posta na sociedade? E aí, de repente, um dia, talvez refletindo, você descubra que aquele imposto não é devido, não é importante, não é o melhor.
E aí, talvez, o certo seria não pagar. Então, perceba, você tem que colocar as coisas que parecem óbvias sob um tribunal e avaliar, assim como o Kant fez com a razão, assim como ele fez com a experiência, com o racionalismo, com o empirismo. Você tem que pensar as coisas, você tem que considerar, não pode simplesmente ir fazendo as coisas. A ética que ele está colocando é uma ética do dever, mas é uma ética que vai colocar o ser humano em busca de compreender a humanidade das coisas. Então age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca apenas como um meio. Por exemplo, escravizar alguém é ter a humanidade como um fim ou ter a humanidade como um meio? Abusar emocionalmente de alguém, será que não tem a ver com tomar o outro como objeto e utilizar como meio para a satisfação do sujeito? Vamos pensar, né? Será que a segregação e ser preconceituoso é uma coisa que você deveria ser sempre? Se a resposta é não, então não deveria. Agir sem preconceito é uma coisa que você deveria fazer sempre? Então deveria fazer isso, deveria agir sem preconceito. Se a resposta para a pergunta é: será que agir sem preconceito para com as pessoas é sempre bom? Então isso é um imperativo categórico. Se eu compreendo que não matar é sempre bom, então eu tomo isso como imperativo categórico. Às vezes é difícil fazer a manutenção disso, mas o Kant não diz que vai ser fácil ser ético, né? Não diz que vai ser tranquilo, bolinho, né? Age segundo máximas que possam ao mesmo tempo ter por objeto elas mesmas como leis universais da natureza. Então a coisa é tão importante que você vai criar regras parecidas com, sei lá, lei geral da relatividade, lei da gravidade, leis de Newton, né? Tipo, não é uma coisa da época, não é uma coisa condicionada da época, é uma coisa da humanidade. Está em busca de uma ética universalista, universal, que sirva para todo mundo e que faça a humanidade se desenvolver de maneira perfeita. Ele dá um exemplo claro de não mentir. Mentir seria problemático, porque ao mentir você... Se todo mundo mentisse, se ao invés de evitar a mentira, todo mundo mentisse o tempo todo, a gente não ia conseguir se comunicar. Porque não ia ter um elemento importante da comunicação, que é a possibilidade de confiança do que está sendo dito. Né? Então, por isso é tão problemático que a gente tenha severas dúvidas sobre o que está sendo posto, sobre o que está sendo colocado. Né? Mas, por outro lado, né, se mentir é sempre ruim, então não mentir é o certo, é um imperativo categórico, aí a gente percebe um pouco do limite né, do pensamento do Kant. Por exemplo, um alemão que mentiu para proteger uma família de judeus durante a Segunda Guerra, durante o período de dominação nazista, provavelmente estava fazendo o que era mais ético, tá certo? Ele mentiu, mas era o mais ético a ser feito. Então, isso coloca como certos limites aí para essa moral do dever, para essa moral deontológica do Kant, que talvez tenha alguns limites, tá bom? Então, o ato moral é sempre livre, consciente e responsável, né? Então, assim, o próprio Kant vai dizer que ao cumprir leis, a gente não deveria cumprir leis de maneira coagida, mas de maneira livre. Ao querer cumprir a lei, eu me torno livre e não um sujeito aprisionado. Isso lembra muito o Thomas Hobbes dizendo: a gente abre mão de certa parte da nossa liberdade para viver com mais liberdade. Que liberdade? Aquela que é possível. Porque liberdade não é poder fazer tudo o que se quer, certo? A famosa regra de ouro, né? Não faça o outro que não quer que faça com você mesmo, faça o outro que querem que faça com você, que isso seria um exemplo clássico, né, do imperativo categórico. E não é, né? Porque o imperativo categórico ele tem como objeto a humanidade e não eu.
né? Eu não tenho que agir de maneira ética porque isso vai me causar bem-estar, né? Lembrando, eu tenho que agir de maneira ética porque isso atinge toda a humanidade e isso fará bem para a humanidade, não para mim, né? Isso é, e às vezes, inclusive, ser ético não causa só benefício para nós, às vezes causa também sacrifício, bastante sacrifício, né? Então, o dever é algo que surge dessa compreensão livre, consciente, responsável para com a vida e com o mundo, né? Nós temos esse dever, precisamos agir conforme esse dever. Bom, vamos analisar algumas questões. Primeiro, uma da Universidade Estadual do Ceará, de 2024, né? Na fórmula do imperativo categórico, age de tal forma que possas querer que a máxima de tua ação se torne a lei universal, que Immanuel Kant propõe como critério para a ação moral, é correto concluir que os desejos do indivíduo são importantes para uma ação? Não fala de desejo aqui. O imperativo como categórico ordena em toda situação. Bom, é isso, né? A gente tá respondido. Questão moleza, né? Essa aqui. Ordena em toda situação, né? Se torne lei universal. Assim como uma lei da ciência se torna uma lei escrita no livro da ética do universo, tá certo? E aqui a do Enem, que deu um trabalhão, deu um problemão e que eu fiz correção e, né? Por favor, professor, veja com atenção isso aí. Pois é, o pessoal do Enem fez aqui, né, um texto, fez uma questão, mas nem todo mundo leu Kant, nem mesmo todo professor leu Kant. Alguns leram parte do trabalho dele, uns manuais e tal, e dão aula, né, faz parte. Não sei, vamos lá, vamos parar. Quem sou eu para ficar criticando, né? Só estou falando que talvez não seja uma formulação perfeita. Mas eu entendo, né? Eu bati o olho e eu respondi. E eu respondi de uma maneira que eu acho que é adequada. Então, olha só, a regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio, trate os outros como gostaria de ser tratado, é um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas, e poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra, ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios, tá? O princípio ético apresentado no texto, como elemento estruturante da vida em sociedade, se traduz pela seguinte formulação teórica: doutrina teleológica, uma doutrina da finalidade. Não é bem isso, né? Então, tipo, qual é a finalidade da humanidade? Telos quer dizer a finalidade das coisas. Mas, vamos pensar, né? Você quer mesmo que o menino do ensino médio comum saiba o que é a doutrina teleológica? Se é isso mesmo, eu tenho que mudar um pouco o jeito que a gente está dando aula, porque tem que aumentar esse vocabulário. Sinceramente, né? Eu não sei se todos estão chegando nessa compreensão aí. Mas enfim, vamos em frente. Imperativo categórico. Se você estudou Kant, você já ouviu imperativo categórico. Muita gente analisou essa questão, indicando que tem a ver com o imperativo categórico. Porque pelo menos coloca o sujeito para pensar. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Para pensar. E acha uma regra que seria mais ou menos universal, que funcionaria para todo mundo, que funcionaria para todo caso. Então tem alguma coisa ali que funciona. O problema é que aí não tem uma reflexão em relação à humanidade, mas tem uma reflexão. Pensamento utilitarista? Não, o utilitarismo ele foca numa outra coisa, talvez, né, no máximo bem, no prejuízo menor, né? Secularização inautêntica. Secularização é o processo de retirada da religião como fundamento, né, estruturante da vida. E aí tem uma fala aqui sobre isso, né, que parece que as tradições religiosas assumiram a regra de ouro e os filósofos pararam de falar um pouco dela, mas não é isso que está sendo discutido aqui, né? E finalmente raciocínio consequencialista, não é, né, que vai analisando as consequências das coisas e tal. Não, você está em busca de um fundamento. Então, nenhuma para mim é perfeita, mas a que chega mais perto é imperativo categórico, tá? Porque pelo menos, como eu disse, faz pensar um pouco, faz raciocinar
e tenta buscar um fundamento estruturante mais ou menos único, beleza? Bom, fiz breve porque eu acho que não precisa enrolar muito. Dá para ser profundo? Dá, mas não sei se é o caso aqui, tá bom? Então eu agradeço se você ficou até aqui comigo. Eu gostaria de pedir aquele likezinho, aquela inscrição se você não for inscrito, comentários, né? Comenta aí se começamos bem 2025 com as aulas curtinhas, mais breves e tentando colocar as coisas de maneira clara. Tentando, pelo menos, né? Se não tá claro, por favor, me ajuda aí, que nas próximas eu vou consertando, tá bom? O conhecimento se constrói assim, se constrói em comunidade, em coletivo, igual a escolha educação. Estamos tentando esse processo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.